Vão ser 2 versículos, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 6. E depois versículo 11. Querido Deus, quantos encontraram a mensagem do Senhor nesta noite? Tu está preparado para ouvir o que Deus tem para a tua vida? Tu está preparado para ser cheio da graça do Senhor? Está preparado para ter uma virada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre todas as coisas que Deus colocou sobre a sua vida? O Senhor disse: é noite de ter virada, é noite de ser transformado, é noite de ser avivado pela minha graça. O Senhor diz: há de eu entrar sobre a tua casa ainda esta noite. Oh glória. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6 e em seguida versículo 11. E o Senhor diz assim, no versículo 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 11: e ainda ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, somente até aqui. Aleluia. Tome teu assento. Eu comecei a entender que o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração nesse instante. Porque não basta apenas conhecer a palavra, mas basta também ser sedento do Espírito Santo, para que Deus venha ministrar aquilo que o teu povo precisa. Não é o conhecimento humano, não é aquilo que eu esboço, mas aquilo que o Espírito Santo desce sobre a minha vida, para contigo hoje Ele ter a grande palavra sobre a sua casa. O Senhor começa a me dizer sobre esta mensagem: filha, é momento de eu revelar ao meu povo aquilo que eu tenho para a vida de vós, porque o Senhor diz que os planos que Ele traçou para a tua vida não são planos de miséria, não são planos de terminar tudo em nada, mas são planos do próprio Deus, fazer aquilo que o homem não faz, mas o próprio Deus faz. Ele falou: ei, aquilo que a mão do homem não faz, a minha mão onipotente desce sobre a tua casa, a minha mão de poder desce sobre a tua vida, a minha mão de poder desce na tua ferida nesta noite, arranco e saro, cicatrizo somente aquilo que eu, o Senhor, posso fazer. Aleluia, Senhor. Veja que o Senhor naquele momento Ele quer mostrar para Elias: ei, eu vou te mostrar que através da tua palavra pode haver dor, pode haver cortes, mas eu vou te mostrar que através da tua palavra e da minha palavra que é na tua boca, vou eu te honrar e vou te mostrar que o vale do sal que você tem passado, eu estou no final. E eu te digo, meu servo, eu te digo, minha serva, não entendes agora o que tu estás passando, mas o Senhor tem dito agora para mim: ei, o momento que tu passas não é o momento que você quer, mas é o momento propício para que você quer que aconteça, mas o momento oportuno é o momento de Deus. O Senhor está dizendo: ei, aqui eu estou dizendo sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre a autoridade do grande eterno, que hoje, sobre tudo aquilo que aconteceu sobre a tua vida, o Senhor diz: ei, vou pegar todas as feridas, vou colocá-la num canto e vou te mostrar que eu vou sarar cada uma em detalhes, porque eu sei o que eu faço sobre a tua casa. Eu sei o que eu faço sobre o teu ministério. Eu sei o que eu faço, o que tem acontecido sobre a tua vida. Ele diz: nada adianta se levantar sem processos concluídos. O Senhor vai dizer nesta noite: para que querer subir de nível? Não estou querendo dizer somente de altar. Para que querer subir de nível sem estar
preparado para a situação. Deus diz: processos mal concluídos. Sou eu te devolvendo 10 passos atrás, porque eis que eu próprio, Senhor, permite. Ei, tu está dizendo: o demônio me envergonhou, o demônio me colocou em tal situação, o Senhor diz: eu te permiti voltar 10 passos atrás, porque nesses 10 passos te darei estrutura em apenas 2, e te levantarei com estrutura do processo que era para te passar. O Senhor diz: nada vai acontecer se não for a minha permissão vinda dos céus. A minha permissão. Quando aquele profeta do Senhor, ele se encontra sobre uma grande situação, ele vê um povo pecaminoso, um povo que não está entendendo o que o Senhor quer, mas um povo que quer fazer direcionado pela tua mão, um povo que não entendeu que na mão do homem não acontece, mas na mão de Deus acontece. Aí quando nós queremos questionar Deus, aí nós colocamos o Senhor contra a parede e dizemos: por que tamanha situação? E Deus continua em silêncio. Ele diz: o meu silêncio faz parte do processo que você não viveu. O meu silêncio faz parte daquilo que era a peça-chave para entender o que eu tenho para a tua vida. E de repente aquele profeta, ele olha para o inimigo. E quando eu digo inimigo, ele dá de frente com Acabe, sabendo que aquele homem estava na direção, no controle. E aquele homem, em vez de colocar o povo para servir a Deus, aquele povo não estava servindo a Deus, estava servindo as ordens de Satanás, estava servindo as ordens da carne, estava servindo a vontade de fazer o que quer. Mas naquele mesmo instante, o Senhor permitiu sobre a boca dele ter autoridade. Permitiu naquele momento ser falado algo que somente o próprio Deus, se fosse homem de Deus, honraria. Sabe o que aconteceu? Ele foi honrado, porque ele disse: não haverá chuva. E aí ele colocou sobre aquele momento simples palavras: vou te ensinar que deste lado está o povo inimigo e deste lado está você sozinho, mas eu vou te ensinar que não precisa de multidão, que não precisa de grande situação, que não precisa de plateia, mas precisa do teu lado a minha presença. Na minha presença eu te honro, na minha presença eu tiro por terra, na minha presença eu coloco o inimigo sobre o lugar dele, sobre o lugar aonde ele está. Ele diz: toda afronta estou eu te ensinando, que parece que tem muito a não favor a ti. Mas ele diz: ei, tu não entendeu ainda. Eu preparei apenas algo, e esse algo é pequeno, para os seus olhos é pequeno, mas essa grande situação que acontece, é no pequeno que eu vou fazer grande. É no pequeno que eu vou transbordar no grande. É no pequeno que eu vou mexer. É no pequeno que eu vou transbordar algo que o homem não faz. Ele diz que mesmo que você não entenda, vai Ele permitir sobre a tua vida, para que você entenda que mesmo que seja necessário Ele te colocar para ser sustentado pelos corvos, mas Ele vai te sustentar, mas Ele vai usar o improvável para o provável. Ele vai usar aquilo que você jamais achou que aconteceria para te levantar, porque às vezes tem que piorar para melhorar. Já viu essa situação? O Senhor falou assim: às vezes é necessário piorar para melhorar. Nossa, mas a piora está doendo tanto. Somente na piora, os melhores processos, os maiores milagres, as maiores bênçãos entram sobre a sua vida. Sobre o grande processo, o Senhor permite grandes dores, mas é no grande processo, na grande cicatriz, na grande tristeza, que Ele te prepara o milagre. Mas hoje você não está entendendo. Ele diz: o meu processo te levará aonde você jamais estaria, te levará aonde você jamais pisaria os teus pés, te levará aonde você jamais poderia imaginar, porque os olhos humanos não podem contemplar a glória do próprio Deus, não pode contemplar aquilo que pode ser feito sobre a tua vida.
Ei, tem algo que o Senhor começa a dizer, que no momento no qual aquele profeta ele estava sendo sustentado por corvos, vinha de manhã e vinha à tarde, vinha 2 vezes. Só que por que Deus não mandou o suficiente para o dia todo? Porque Ele quer te mostrar que o milagre é dele, não é teu. Ele vai te mandar exatamente aquilo que você precisa no instante. Aí você está falando, mas amanhã eu preciso resolver. E Ele diz, filho meu, te prepare, porque amanhã vai vir exatamente o que precisa para amanhã. Mas hoje eu estou te dando o suficiente de hoje. Hoje eu te mostro que o suficiente é de agora. Hoje eu te mostro que o que eu te entreguei é o suficiente para se manter de pé. Senhor, parece que eu estou com uma bengala. Parece que eu estou sem braço. Ele diz que parece. Nem tudo que parece é. Nem tudo que é parece. Mas toda situação permitida hoje, Ele vai mostrar que amanhã a tua fé valeu a pena. Sabe por quê? Porque você está vivendo pela fé hoje. Você está vivendo pelo improvável. Você está olhando e tentando enxergar alguma coisa no final do túnel, mas o Senhor diz, ei, não é esse o caminho que eu te pus. Eu vou te levar a outros lugares, e vou te estruturar em outros lugares. E quando tu olhar para trás, não entenderá no que eu fiz sobre a tua casa. Porque a casa do Senhor é algo que nós não conseguimos entender muitas das vezes. Sabe por quê? Dá desejo de recuar, dá desejo de estacionar um pouco, dá desejo naquele momento de frustração, aquela punhalada fica bem quietinho. Mas Ele diz, na sua inocência sou eu trabalhando. Por que inocência, irmã? Porque na sua inocência eu trabalho de maneira diferente. Mas na tua arrogância não posso eu trabalhar. Mas na tua inocência sou eu te pondo de pé. Pode o homem derrubar, mas eu próprio Deus tomo pela mão direita, te ponho de pé, te faço caminhar de novo, te faço enxergar a luz no fundo do túnel e te faço caminhar novamente. E sabe por que eu caminhar? Porque chegou uma hora que secou-se o rio, e ali já não tinha mais água para aquele profeta. E quando ele se encontra naquela situação, ele fala, somente a provisão de Deus que tem que manter sobre a minha vida. Porque até instante ele estava vivendo da provisão de Deus, mas ele parou num instante. E quando ele para naquela situação, ele vê o improvável acontecendo. O que é o improvável? Ele vê a voz de Deus falando com ele, homem, vá a Sarepta, lá tem alguém que vai cuidar de ti. E quando nós recuamos e conseguimos entender um pouco a mensagem, nós entendemos que foi somente pela fé. Nós entendemos que foi somente pela fé. Porque na situação que aquele homem se encontrava, ele teria que agir somente pela fé e entrar em um lugar a qual ele pensou que jamais entraria. Da mesma maneira tu estás nesta noite. Porque tem entrado em lugares e tem saído da mesma maneira. Porque da maneira que tu estás, você tem pensado, eu preciso de socorro, eu preciso de mudança, eu preciso de algo extraordinário acontecendo. Porque o extraordinário precisa vir hoje. Porque já cheguei no limite, porque já não dá mais para mim. Porque se o rebuliço não vir agora, para mim já não dá mais para caminhar. E você sabe que é nesta hora que o Senhor te observa do alto, e Ele diz, é agora que eu posso entrar e fazer o meu querer. Porque até então as tuas mãos humanas estavam fazendo, mas agora eu estou olhando e contemplando a ti ali aonde estás, e está vendo aquela maneira, e naquela maneira eu estou olhando para ti, e eu estou vendo um servo sensibilizado na minha presença. Porque somente agora, quando você olhou para os 4 cantos, não encontrou saída, que você observou e diz, agora é só no chão, agora é só no pó, e agora é só neste momento que eu posso contemplar. Aí o Senhor diz, ei, parou de olhar para a esquerda,
Parou de olhar para a direita, parou de olhar para o canto, pois agora sou eu, o Senhor, que vai entrar sobre a sua guerra, vai entrar sobre a tua casa, vai pegar da tua mão aquilo que você não suporta, vou levar aquilo que você não tem condição de carregar, porque o que eu carrego é aquilo que o meu servo não consegue, é aquilo que a minha serva não consegue, é aquilo que o homem não pode conseguir fazer no lugar de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Deixa o que é meu para mim fazer. Deixa o que é meu para mim agir sobre a tua vida. Deixa o que é meu para mim transbordar na tua casa. Porque tem momentos que eu quero agir, tem momentos que eu quero fazer, tem momentos que eu quero... Eu ia ministrar mais um pouco aqui, mas deixa eu falar o que o Senhor diz. Tem momentos que eu quero pôr a mão na tua casa, mas você vai, põe a tua mão e desfaz tudo aquilo que eu comecei. E o Senhor disse: tem momentos que é para a tua prova estar findando, mas ela não finda porque colocou as tuas mãos. Laço que da bassoura. Quando eu estou para findar a tua prova, tu vai lá e põe as tuas mãos, e aquilo que é para concretizar no próprio Deus, acontece de voltar o processo 10 passos atrás, e aquilo que eu tenho para fazer sobre a tua casa, Ele diz: filho meu, filha minha, é momento de se levantar, entender que a dor eu permito, que o processo eu permito, que a ferida eu permito, mas também permita a bênção entrar sobre a tua vida, permita o rebuliço acontecer, permita o cativeiro mudar, permita as minhas bênçãos alcançar a sua casa. O Senhor começa a dizer, e quando aquele profeta ele se depara naquele momento com a viúva, ele simplesmente diz: ei, me traz um pouco de água, me traz apenas um pouco de água. Quando ela começa a caminhar, ele diz: ei, também me traz um pouco de bocado de pão nas suas mãos. Às vezes nós só queremos ser sustentados e cuidados. Às vezes nós estamos no momento que nós só queremos ser cuidados, queremos ser protegidos. E ali quando o Senhor fala conosco, pensamos: agora vem providência. Exatamente, vem providência, mas antes da providência vem processo. Antes da providência vem algo antes, e esse algo antes é para agarrar. Mas isso eu dispenso. Ei, o Senhor diz: não dispensa aquilo que faz parte do teu milagre. Não dispensa aquilo que eu proporcionei para teu milagre. Porque quando tu olhar para trás vai ver: isso foi Deus, isso realmente foi Deus, isso não tinha como acontecer. Ele diz que até aquilo que está mais oculto, vai Ele te mostrar que pode virar realidade, vai Ele te mostrar que vai poder fazer milagre. E sabe por quê? Porque o que você tem na tua mente é impossível para o homem na terra. Sim, para o homem na terra é impossível, mas para aquele que te pôs dentro desta casa nesta noite, esse é milagroso para fazer sobre a tua casa. Esse é milagroso para tirar todo impedimento. Esse é milagroso para abrir porta que demônio fechou. Porque a porta que Deus abre, demônio nenhum fecha. Mas a porta que o inimigo mesmo abre, ele mesmo pode fechar. E quando o Senhor diz porta que demônio fechou, é porque foi a porta que o inimigo abriu para apenas mostrar para você algo ilusório. O que é do inimigo é passageiro, passa rápido, mas o que é de Deus permanece. E Ele diz: pode estar na ferida, mas quando eu disse abre a porta, sou eu na direção. Quando eu disse abre a porta, haja, aconteça, Ele está no controle. E quando Ele disse isso para mim, Ele deixa bem claro para passar para a igreja dele: está sofrendo, está magoado, está na situação difícil, mas a porta que eu te abri hoje, pode estar na dificuldade, mas quem abriu foi eu. E eu mesmo, Senhor, vou te fazer passar por ela, porque essa porta não será fechada, porque aquilo que eu abri, aquilo que eu abri, manda dizer o Senhor, não fechará, não fechará, não desfará, não cessará a minha graça sobre a tua vida. O inimigo vai ter que ver que quem abriu foi eu, e ele vai ter que entender que aquilo que é teu, e aquilo que é seu é meu, e a promessa que está lá no céu cabe sobre a tua vida.
a misericórdia dele está sobre a tua casa. Pensa que você vai ter que parar com tudo que está acontecendo para achar outra porta, outra saída? Ele disse negativo. Deus, ele mudou a mensagem, mas quando Deus muda, eu sei que ele está direcionando. Porque o que importa não é o conhecimento apenas humano, mas é a presença de Deus descendo sobre a tua vida. E aquele que crê nesta noite já está recebendo. Porque eu não saí da minha cidade para vir aqui falar coisa com coisa, mas eu saí direcionada pelo meu Deus para trazer autoridade sobre a tua mão, para trazer a ferramenta que você precisa. Sabe o que Deus diz? A ferramenta que tem nas tuas mãos é essa que você vai vencer a guerra. Mas Senhor, tu não está entendendo que eu não estou conseguindo. Ei, ele disse: a ferramenta que eu dei nas tuas mãos você vai usar, e é ela que vai te levantar. Não vai ser o que você está querendo, mas é o que você tem nas tuas mãos. Porque de um lado está uma grande multidão de inimigos, e do outro lado só está ti, e você está achando que está só. Você está achando que está sozinho. Você está achando que não tem mais chance. Mas ele diz: quem te diz, meu servo, quem te diz, minha serva, que eu pus um ponto final nessa situação? Quem te disse que eu não lembro do que eu disse para ti? Quem te disse que eu não lembro daquilo que eu falei para a tua casa? Quem te disse que eu não sou fiel para finalizar a boa obra que eu comecei? A obra é dele, não é tua. O plano é dele, não é teu. A situação é dele, não é sua. Ah, porque a situação é minha. Não. Quando é colocado na mão de Deus, ele diz: a situação não é mais sua, mas é a minha que eu sustento. E o que eu sustento está direcionado pela direção minha. E o que é na minha direção, homem não tira. O Senhor disse: levantei 12 discípulos, levantei 12 homens. Aí você se olha e pensa assim: meu Deus, o porquê que eu fui escolhido com todas as minhas incapacitações? E naqueles 12 discípulos, ele escolheu pessoas que tinham muitos defeitos a consertar. Um entregou Jesus nas mãos dos salteadores. Outro simplesmente cobrava valores absurdos de impostos. Pedro também muito nervoso. E o que eu entendo com isso? Deus, ele conhecia o coração de cada um, mas mesmo assim levantou. Deus conhecia cada um, mas mesmo assim ele levantou. E por que que ele levantou? Não era porque ele não sabia, mas era exatamente por saber daquela situação que ele falou: o meu milagre começa agora. O meu milagre começa no improvável. O meu milagre começa no processo. O meu milagre começa aonde ninguém crê e ninguém tem fé. Perceba que o Senhor está direcionando a palavra. Perceba que nada do que eu falei foi coisas irrisórias, mas tudo tem encaixe. O Senhor diz: processo e depois bênção. Processo e depois milagre. Processo e depois restauração. Processo, Ramadassúria, e depois tua mão restaurada na minha graça. Tua mão restaurada na minha família, porque a tua família é minha. A tua mão restaurada no teu emprego. As portas do teu negócio transbordando. As portas daquilo que eu abri. A história que eu montei para tua casa. A história que eu montei para ti, homem e mulher, é algo que só eu posso montar sobre a tua vida. Está achando que eu sou Deus de brincadeira? Eu sou Deus de cumprir com o que eu falo. Está achando que eu sou Deus que não lembro daquilo que eu te disse? Sou eu, o Senhor, que estou contemplando. Mas homem nenhum está vendo. Não é para o homem ver, é para mim ver. A gente sente necessidade que o homem vê o sofrimento nosso, mas o Senhor disse: nada pode fazer o homem. Por isso que eu te deixei na peleja sozinho. De um lado inimigos, de outro lado a ti. Porque nesse lado você acha que está sozinho, mas a ferramenta que eu entreguei sobre as vossas mãos é a ferramenta exata que eu vou te tirar dessa situação. É essa ferramenta. Eu te entreguei sobre a tua mão. Eu te entreguei a espada que você não entendeu. Levante a mão nesta noite
noite você está com a espada nas mãos, fecha a tua mão da espada, levanta a outra mão tua, põe ela na frente do teu peito e diz: aqui estás o meu escudo. O Senhor está dizendo: ei, pega a tua mão e desce na cabeça de Satanás, desce em cima do teu problema. A ferramenta que ele te deu é tua, a ferramenta que ele te deu não é do homem, mas é daquele que é servo, é daquele que faz, é daquele que teme, é daquele que está usando a fé. O improvável acontecerá, o improvável. Irmã, se tu entendesse o meu momento nesse instante, saberia que eu estou vivendo apenas pela fé. O Senhor diz que quando aquele profeta ele se depara na frente daquela viúva, ele se deparou com o improvável. Ei, quando o Senhor ele manda alguma providência, a gente pensa: nossa, vai vir alguma coisa boa. Começamos a transbordar, pular na alegria do Senhor e vamos dizer: agora sim tudo vai se encaixar. Aí quando o Senhor ele depara com aquela prova, que na verdade não é uma prova, mas é um processo, a gente não consegue entender. Mas por que me levaste a essa viúva? Porque às vezes até quando estamos caídos, Deus nos usa para ajudar outro. Às vezes quando a gente está caído, necessitando de ajuda, Deus nos usa para cuidar de outro. Mas como assim? Estava aquele profeta na frente da casa de uma viúva, e ela estava no improvável. Ela estava numa situação de pecaminosidade. Ela estava numa situação difícil. Ela estava numa situação que aquela terra de Israel estava pecando, e por causa disso respingou nela toda a situação. Porque quando o profeta diz: ei, estou cessando a chuva, por causa do pecado daquela terra. Aí às vezes você está exatamente no centro da situação, e parece que a tua volta está rodeado de situações terríveis, e ali você está no meio, mas parece que não há saída para nada. Mas parece que você tenta procurar uma saída. Cadê a saída? Cadê a situação? Cadê a circunstância? Cadê a situação para acontecer o milagre? Aí você está exatamente no centro, e você tenta levantar e dizer: ei, mas parece que está tudo contra, parece que está tudo a não favor. E ele diz: quem diz que precisa ter algo a favor? Quem diz que precisa ter homem a favor? Quem diz que precisa alguém abrir a porta no meu lugar? Quem diz que precisa alguém fazer aquilo que só eu posso? Quem diz que aquilo que a minha circunstância só eu posso fazer? Quando eu diz que nada pode impedir os meus planos, nem homem pode impedir aquilo que só eu posso fazer. O que eu estou te dizendo aqui agora é que o Senhor está dizendo: Ele vai te tirar tudo aquilo que você quer fazer por conta própria. Ele vai arrancar tudo aquilo que você quer fazer por conta própria. Porque tudo aquilo que é por conta própria não tem o Senhor. Ele diz: ei, eu te coloquei para viver na fé. Até você de pé, eu coloco você para viver o improvável. Eu coloco você para viver o impossível. Eu ponho você para viver aquilo que você não entende. Porque até no improvável sou eu, o Senhor da tua casa. Senhor, está tudo condenado, mas eu estou na tua casa. Senhor, mas tem agido como Pedro. Tem gente que muitas das vezes outro acusa e diz: ah, querido Deus, eu estou descendo na tua presença, mas tem tanta gente acusando os meus erros. Ei, ele disse assim: você pode ser Pedrão, mas na hora que aparecer o joelho você desce. Você pode ser do jeito que você é, alguém lá fora pode te julgar, mas na hora que o grande Deus está na tua presença, você sabe dizer: Senhor, eis que eu estou aqui pedindo perdão. O Senhor está dizendo: ei, melhor ser Pedrão e ajoelhar no chão e orar, do que ser escondido e ninguém entender o que está acontecendo sobre a tua vida. Para que ser lobo em pele de cordeiro? Da basúria. Derrama de rebecala basúria. De candebala basúria. O Senhor está dizendo: ei, é muito difícil. Ai, que rabasei, caramadela basúria. De cai terimiala aqui, caramadela basúria. É muito difícil ter paciência, né?
É muito difícil ter mansidão, porque quando a situação acontece, parece que está tudo difícil. Mas ele diz: se você ainda for Pedro, mas você ainda descer, depois eu te mudo. Mas se você for lobo, nada adianta, porque está escondendo do homem, mas de mim não esconde. Sabe o que eu estou querendo dizer? Seja Pedro e desce na presença, que eu sei que você é temente, e depois eu trato contigo e te faço uma mudança sobre a tua casa. Irmãos, a palavra não é minha, é do próprio Deus. Porque quando Deus ele fala, ele assume o que ele diz. Agora, quando o homem fala, acontece rebuliço ao contrário. Mas quando é Deus, eu sei que as coisas encaixam exatamente no lugar. Ele diz: coloquei sim aquele profeta de frente com a situação improvável. Coloquei ele sim. Eu falei para ele: estou te levando a um lugar que você não conhece, que você não sabe. E sabe por que eu digo que não conhece e não sabe? Porque se ele soubesse que Deus estaria enviando a uma viúva, eu vou conjecturar, porque a Bíblia não diz, mas me dá o direito de conjecturar. O que eu vou fazer lá? Essa viúva vai me sustentar? Não tem nem para ela. O que eu vou fazer lá? Aonde ela está não tem condições, não tem maneira nenhuma, não tem situação nenhuma para acontecer milagre. Mas o Senhor só revela aquilo suficiente para nos sustentar. Porque se o Senhor for revelar o que vai acontecer semana que vem, meu querido, minha querida, tu vai querer largar tudo agora e falar: vou voltar para trás, porque o que está para, meu Deus, o que está para acontecer eu não quero viver. E ele diz: exatamente por isso que eu te dou o maná do dia, exatamente por isso que eu dei para o meu profeta o maná do dia, exatamente por isso que eu te entrego a diária sobre as tuas mãos, exatamente por isso que eu te sustento no dia, exatamente por isso que eu não te conto o amanhã, porque o amanhã só pertence a mim. O Senhor disse: exatamente o que você vive hoje é exatamente o que eu te permito de processo. Mas, Senhor, eu tive que recuar atrás. Melhor recuar na presença de Deus do que recuar na presença de Satanás. Porque na presença de Deus Ele te honra e te põe de volta a um lugar que você nunca imaginou que estaria. Mas na presença de Satanás você é envergonhado. Ele diz: filho meu, quando eu coloquei sobre a tua vida essa situação, simplesmente eu estou dominando a situação. Você acha que saiu fora do controle? Não. Agora é que entrou no controle das minhas mãos. Agora que ela está no controle. Agora que está sendo guiado. Agora que eu vou poder fazer milagre. É agora que eu vou poder transbordar sobre a sua vida, porque agora largaste as tuas mãos para mim pôr as minhas. Ele diz que vai te pôr em situações improváveis. Meu Deus, não precisa falar meu Deus não. Quando ele diz que ele põe, ele mesmo sustenta na situação. Quando ele diz que ele permite, ele mesmo faz na situação. Mas por que essa situação sobre a minha vida, irmã? Só para te subir mais um degrau, só para te pôr onde você imaginou que você nunca estaria, só para te mostrar que a tua fé é muito maior que a tua situação. É só para mostrar que os olhos humanos não vai contemplar aquilo somente do homem, mas vai contemplar aquilo que é dos céus. E quando contempla que é dos céus, toda a situação muda, da água para o vinho, e aquilo que era improvável passa a ser provável. Porque todas as situações estão no controle do grande Deus. Ei, o Senhor, ele disse naquele momento, quando ele pede para aquela mulher, e ela diz que não tem nada, ele simplesmente, ele tem que soltar uma palavra para abençoar aquela mulher. E o que eu penso com isso? Meu Deus, como assim? A situação quem está passando sou eu. Rabai, Coramandalabassoria. A situação é minha, e o Senhor me põe para fazer algo que na minha vida está acontecendo. Meu Deus, como que está acontecendo? Eu não consegui entender. Parece que o Senhor me colocou numa situação, ao invés de me trazer alívio, me colocou mais prova. Eu estou conjecturando. Parece que ao invés de trazer alívio, me trouxe mais prova. Senhor, poderia eu estar em outro lugar, mas o Senhor está dizendo: filho, eu deparo você com situações na sua frente,
que quando você vai entender, você vai solucionar o problema de outro, daquilo que você mesmo está passando. Meu Deus, mas como assim? Porque é para mostrar que você é mais forte do que você está aí agora. Você diz que chegou no limite, mas sabe por que eu não pus a mão para fazer ainda acontecer? Porque eu sei o teu limite, e quando eu conheço o limite dos meus, eu coloco na situação e mostro que você é mais forte do que aquilo que você imaginou. E sabe por que eu faço isso? Porque aonde eu vou te colocar, vão ter pessoas que vão olhar e vão dizer: meu Deus, isso foi impossível, isso não dava para acontecer, isso é milagre vindo do Senhor. Para de pensar que Deus não está no controle. Para de pensar que Deus não está na direção. Para de pensar que Deus não está na direção da situação que é tua. Você está dizendo: mas até quando? Ele disse: a direção que põe sou eu. Eu sei o que eu faço contigo. Eu sei a maneira que eu cuido de ti. Eu sei da maneira que eu te levanto. Eu sei até onde que eu posso te levar. Porque até onde eu posso te levar é até onde que você vai suportar. Aí deparamos e dizemos: Senhor, eu estou sem força. É normal, a caminhada cansa. A caminhada deixa fadigado. A caminhada dá desejo de sentar e chorar. A caminhada dá vontade de pegar e falar assim: não, chega, porque para mim está tão difícil, eu estou solucionando aquilo que eu preciso de milagre. Como assim? É exatamente isso. O Senhor diz que você vai deparar com situações que você vai ser canal de bênção. Aí você não vai entender mais: não, peraí, é eu que estou precisando. Deus vai dizer: ei, eu vou fazer você fazer para outro, para mim transbordar em dobro na tua casa. Porque eu não sou Deus que deve favor, eu sou Deus que cumpre. Eu não sou Deus que deve favor. Ele disse: fez, eu devolvo em dobro. Porque o que eu faço não é dever para homem. Mas eu não sou Deus de favor, eu sou Deus que cumpre. Ele disse: sobre a tua vida vou eu cumprir as bênçãos. Você colocou o teu joelho e disse assim: Deus, eu já fiz isso. Eu andai corabadaço. De me anda labasteia que toramandaia colabaço. Senhor, eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu já fiz acontecer tal situação assim. Eu já fiz algumas coisas, meu Pai, na tua casa. Eu servi ao Senhor de uma maneira tremenda, desta maneira. Mas parece que hoje, meu Pai, eu estou te pedindo apenas um milagre. E parece que esse milagre não bate a minha porta. Ele diz: ei, tu está achando que não está batendo na tua porta. O teu milagre está encostadinho, pertinho de você. Só que Deus, Ele diz: sabe quando que eu vou te entregar? Quando eu te preparar para a bênção. Eu não posso entregar vaso, eu não posso entregar azeite no vaso que não está preparado. Eu só entrego o azeite transbordante para aquele que está preparado e passado pela prova. Porque o processo que eu permiti, quando tu chegar no final, vou eu transformar aquele processo em bênção sobre a tua casa. Porque o processo é meu, mas a vitória é tua. Como assim, irmão? O processo é meu. Porque quando o Senhor, Ele diz: estou colocando no processo, o processo é dele. O processo foi Ele que permitiu, foi Ele que colocou. E quando Ele permite a vitória, Ele disse: agora a vitória é só sua. Porque eu permiti exatamente aquilo que você precisa. Mas quando é a vitória, abre as mãos, que sobre as suas mãos serão jogadas as bênçãos. Tu não entenderás, porque o teu coração não conseguirás entender de tamanho poder da graça de Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer nesta noite? Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. O improvável está agora, mas o provável vai acontecer. O improvável está no momento, mas o provável vai chegar. O improvável está agora nesse instante, mas o provável está à porta. E sabe por que Ele não te mostra quando chegará a bênção? Porque Ele quer que você viva exatamente o momento que Ele te colocou. Sabe por que é o momento? Porque o momento é viver pela fé. Viver pela fé é fácil? Negativo. Negativo. Mas tu conheces um Deus, não só de ouvir falar, mas de milagre. Esse mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz na tua casa hoje. O mesmo Deus que faz hoje, Ele faz amanhã. Ele diz: o mesmo que eu fiz milagre no antepassado na tua vida, estou fazendo também agora. Estou providenciando também agora. Estou chacoalhando sobre a tua vida agora. Porque quando Ele diz para aquela mulher: ei, assim diz o Senhor teu Deus, vai e faça primeiro a mim. Olha a palavra do Senhor. Vai e faça primeiro a mim.
traga a mim. E depois vai e faça para ti e para teu filho, que vou eu transbordar. Ele diz: você não está conseguindo entender. Sou eu te permitindo na tua ferida continuar com a tua caminhada, com teu sorriso no rosto, sem entender a caminhada. Sou eu, Senhor, quem estou permitindo neste momento tu permanecer na mesma caminhada, na mesma situação, para te mostrar que aquilo que não aconteceu ainda, é porque eu vou te ensinar, que eu, quando desci na terra, eu não curei somente aquele que eu queria, mas eu curei aquele que precisava. E o Senhor está dizendo: ei, eu estou te usando para curar não somente aquele que você quer, mas aquele que também precisa. Porque quando eu chegar em ti, você vai estar preparado para encher muito mais do que você tem, porque através do meu processo vou eu te dar uma bênção transbordante sobre a tua mão, uma unção transbordante, algo que você ainda não conseguiu entender, mas aquilo que você pede eu vou entregar. Ele diz: irmã, é falar em línguas, ele vai te ceder. Ai, colabassória. Senhor, é teu dom da palavra. Como eu queria ministrar a revelação, o Senhor disse: eu estou entregando sobre as tuas mãos, mas hoje eu estou fazendo diferente. Eu estou usando a tua vida, não só para fazer por aquele que você quer, mas por aquele que a minha mão também quer. E ele disse assim: ei, hoje eu estou te ensinando que a caminhada é dolorosa, porque quando eu desci, eu seria aquele que me apunhalou. Está mandando para outro caminho aqui, mas eu vou respeitar o horário. O Senhor está dizendo assim, que quando Jesus ele desceu na terra, ele fez para quem também machucou. Ai, colabassória. Ele também fez aquele que também estacionou. Ele estava ali pregado no madeiro, mas ele estava olhando por pessoas que também curou. Irmã, o que você quer dizer com isso? É que às vezes aquele que você ajudar, aquele que você mais estende a mão, talvez pode ser o que mais te machuque. E ele disse assim: e por que a minha bênção não chegou? Exatamente por eu precisar te terminar esse processo para curar o que está dentro. Porque quando eu entrego no vaso, o vaso tem que estar pronto. Eu não posso derramar um azeite para perder aquilo que é mais precioso. Ele disse que não entrega o precioso para ser pedido, ele entrega o precioso para permanecer. Ele diz que o precioso dele é entregue na mão daquele que está aqui. E ele disse: o meu precioso é entregue para vaso que eu estou preparando. Aquilo que eu preparo hoje sobre a tua vida, te digo mais, só apenas começou os meus milagres. Irmã, mas que milagre se eu estou na prova? Ei, você não entendeu. O milagre vem através do processo. A partir da hora que você está no processo, pode se preparar. Meu Deus, o milagre é grande. Qual é o tamanho da tua prova? É desse tamanho assim. Geralmente a nossa prova não é desse tamanho. Para a gente mesmo, para mim, sabe, irmã Fátima, desse tamanho. E por quê que é desse tamanho? Porque para a gente é tudo mais difícil, porque está nas nossas mãos. E sabe qual que é o problema? É que aquilo que é exatamente nosso não tem como entregar na mão de ninguém. Mas quando o Senhor disse: o processo que é exatamente teu não tem como transferir, Ele disse: a bênção que é tua também não tem como transferir. Porque o processo foi teu, mas a bênção também é tua. O processo foi seu, ninguém estendeu as mãos, porque eu, Senhor, não permiti. Porque quando eu te pus no processo, eu te pus do outro lado e te pus o inimigo à frente, para você entender que com a tua ferramenta eu te ponho de pé. É com a tua ferramenta que eu te exalto. É com a tua ferramenta que eu ponho tudo no lugar. É com a tua ferramenta que eu viro o cativeiro. Ai, que rabassou, riamandela baceia. Aquilo, ai, carabada sua, calha. Meu Deus. Ele disse assim, que quando ele teve que usar a fé dele, aquela mulher também teve que usar a fé dela.
Às vezes, através da tua vida, a outra pessoa vai usar a fé dela. E sabe por quê? Porque o Senhor te permitiu aquela situação para te colocar para fazer milagre em outra. Ele diz: ei, você não entendeu. É a tua vida que eu estou usando. É você que eu estou usando. É você que eu estou levantando. Ei, mas está difícil até de se manter de pé. Mas é assim mesmo. É quando você está mais machucado. É quando você está mais ferido. É quando você está mais necessitado. É que o Senhor te usa. Por que eu digo isso? Experiência própria. Na minha maior provação, foi o Senhor me usando. E eu disse: meu Deus, preciso ver o de milagre. Ele falou: calma que o processo só apenas começou. Falei: amém, Senhor. Até quando que eu suporto? Não sei. Sabe por quê? Porque o Senhor prepara exatamente aquilo que precisamos. É a situação diária que Deus permite. Te põe de pé nesta noite. Aleluia, Senhor Jesus. Eu não vou apontar dedo, mas se você sentiu no seu coração, se você sentiu no teu coração, vem aqui à frente. Eu vou pedir para o pastor Osni estar louvando o hino. E nada é por força e violência, mas eu tenho a te dizer nesta noite: você está vivendo em tempo de fé. Você está vivendo em tempo de milagre. Você pode ser vaso pequeno, pode ser de barro, mas está na mão do oleiro e na mão do Senhor. E aquilo que vai na mão do Senhor é a mão do onipotente, onisciente, é do alfa e o ômega. E ele diz: ei, homem não precisa te pegar, mas eu, o Senhor, te pego pelas minhas mãos. Aleluia. Aquele que sentir sobre o coração, quero estender as mãos em oração para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos.